E o Brasil vem registrando um aumento significativo nas importações de leite derivados de países da América do Sul. De janeiro a julho deste ano, foram 161 mil toneladas de lácteos importados, uma alta de mais de 150% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Portal de Estatísticas de Comércio Exterior do Governo Federal. E quem conversa comigo sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Glauco Carvalho. Olá, Glauco, muito obrigada aqui pela sua participação conosco aqui no Mercado e Companhia. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aqui no programa. A gente é que agradece. Para a gente entender melhor essa situação, Glauco, explica essa alta expressiva nas importações de produtos lácteos e quais são os principais impactos aqui para o Brasil. O Brasil, historicamente, a gente importa uma parte dos produtos lácteos, né? Se a gente olhar assim, nos últimos 30, 40 anos, a gente tem sempre alguns períodos de importação. Mas essa importação ela fica mais restrita a 3, no máximo 5%, né, do nosso consumo. O que aconteceu é que, no ano passado, nós tivemos uma queda muito forte de produção, principalmente no primeiro semestre, chegou a cair quase 9% a produção nacional, e os preços tiveram aquela alta mais expressiva. Ali, a partir de agosto, a gente iniciou um movimento de importação muito forte. E essas importações que também, historicamente, ficavam mais elevadas por 3, 4 meses, elas começaram em agosto e elas vão parar. Quer dizer, o que está por trás disso é muito diferencial de preço. Mesmo com os nossos preços recuando, quer dizer, a gente viu o preço caindo do ano passado para este, ainda nós estamos com o preço dos derivados, principalmente mussarela e o leite em pó, que são os mais importados, acima do preço da Argentina. E aí isso acaba estimulando essa importação, é um pouco o movimento que vem acontecendo, e quando a gente converte isso em equivalente de leite, nós temos aí uma importação que vem oscilando entre 150 milhões, 200 milhões de litros por mês, né, que vai dar aí quase 10% da nossa produção sob inspeção. Então, é um volume muito forte. O impacto, ele é em preço, né? Esse ano, por exemplo, nós não tivemos o comportamento de preço de entre-safra, né? A partir de abril, nós já tivemos o preço caindo no mercado atacadista e caindo para o produtor. Em geral, esses preços abril, maio, junho, julho, eles têm um comportamento mais altista e começam a desacelerar no segundo semestre. A preocupação maior agora é justamente essa, né? Quer dizer, os preços começaram a cair antes, agora no segundo semestre, que nós temos uma tendência de alta na produção, que ela é sazonal, começam as chuvas, e nós estamos aí com um volume maior de importação e, obviamente, que os produtores estão muito preocupados com isso. E também com esse excedente de produtos vindos de fora do país, né? Como é que fica a situação dos laticínios, Glauco, nacionais? Como é que fica a comercialização? Porque tudo isso que a gente está conversando aqui vai acabar desestimulando, né, o produtor, que eventualmente pode provocar até mais um encolhimento do setor. É o que a gente está vendo ano após ano, né? Esse de fato é um risco, né? É claro que existem alguns laticínios que importam, então esses acabam buscando algum benefício com essa importação e diminuindo o custo médio deles, mas a grande maioria não faz, né? A grande maioria está focada nos seus produtores, no desenvolvimento, no fomento dos produtores que eles têm. Então, assim, o risco maior é que à medida que outros setores aprendem a fazer esse trabalho de importação, os varejistas e outros setores que acabam consumindo leite, né, você acaba nivelando o nosso preço mais pelo preço de importação e acaba tendo um impacto principalmente em cima dos produtores, além das fábricas ficarem ociosas. Nós já temos hoje uma ociosidade grande na indústria de laticínios e com um volume maior de importação, essa ociosidade ela acaba aumentando. Então, acaba que a gente dá um encolhimento, né, no setor. Ano passado, por exemplo, nós tivemos um ano complicado, a produção de leite caiu quase 5%, ou seja, já tem um ano de encolhimento do setor e aí a gente vê, né, um outro ano com uma situação de rentabilidade mais difícil, né, e que tende aí a prejudicar e acaba estimulando muito a saída de produtores, né, dá uma enxugada muito grande no setor e afeta todo mundo. O risco é mais longo prazo, né? Ou médio prazo, vamos dizer assim, porque à medida que a gente
diminui a nossa produção, produtores deixam a atividade, o impacto seguinte, né, acaba sendo uma redução forte na oferta e tendo alguns repiques de preço, né? Isso não é bom, né? A gente acaba gerando muita instabilidade na cadeia produtiva. Agora, falando de custo, né, de produção, porque depois de um período de queda que vinha desde o mês de abril, o custo de produção do leite ele subiu 0,5% agora em julho. Você acha que esse indicador, logo no começo do segundo semestre, pode ser uma tendência para o restante do ano, Glauco? Eu acho difícil ainda a gente falar em tendência, né? Mas alguns elementos acabam nos preocupando um pouco. Nós viemos com um custo muito forte no pós-pandemia, depois, no início da pandemia, depois a situação foi se normalizando, nós tivemos o recuo de fertilizantes, né? Nós estamos aí colhendo uma grande safra de inverno de milho, tivemos uma boa safra de verão de soja, isso acabou ajudando aí também para um recuo nos preços do concentrado, à base desses dois produtos. Então, isso contribuiu muito para o custo de produção, acabou atenuando, né, um pouco o impacto sobre o produtor das quedas de preço. Daqui para o final do ano, né, acho que do ponto de vista de concentrado, de grãos, milho, soja, tem uma questão cambial que é mais incerto, né, vamos dizer assim, e acaba afetando essas cotações, mas a tendência é que a gente tenha preços um pouco mais acomodados. A parte de fertilizantes, nós tivemos um pequeno alta de petróleo no mercado internacional, né? O fertilizante ele acaba sendo mais dolarizado, e agora a gente tem o plantio da safra da nossa próxima safra de verão, né? Em geral, você tem alguma pressão de custo ah, com esse início de plantio e com o aumento dos fertilizantes. Então, assim, o que a gente espera é que nós não tenhamos nenhuma oscilação muito forte nos custos, mas pelo menos interrompeu, né, essa tendência que a gente vinha observando de queda nos custos. Eu acho que tem uma outra variável aí que é importante ser considerado, é o próprio mercado de combustíveis, né? Com a pequena alta no petróleo lá fora, a gente está vendo alguma restrição na oferta de diesel aqui dentro, a Petrobras já anunciando incrementos, a gente já está vendo na bomba alguns aumentos de diesel, e obviamente que isso aí acaba refletindo no restante da economia e vai gerando mais alguma pressão inflacionária. Então, acho que o cenário ele piora um pouco de custo, mas não dá ainda para dizer se seria uma tendência. Eu estou mais para trabalhar com o cenário de que a gente não vai ter altas muito expressivas, e o momento agora é mais de estar monitorando, né? E eu acredito que os custos vão ficar aí no patamar que eles estão. Vamos trabalhar com um cenário, então, mais positivo, né, Glauco? Obrigada aqui. Exatamente. Obrigada pela sua participação no Mercado e Companhia. Uma excelente tarde para você. Obrigado para você e para todos que nos assistem também.